partidos políticos, Dr. Luvumbo, o senhor é advogado, é aconselhável que fale com propriedade. Eu discordo a sua posição. Bom, eu gostaria de dar a palavra ao Dr. Garcia Muniz Ramos para expressar devidamente a sua ideia, porque se calhar aqui não foi muito a fundo, e assim estabelecer o debate e reação coesa e precisa do nosso advogado Antônio Sevicueno. Tenha a bondade de Garcia Muniz Ramos. Boa tarde, meus caros. Não sei se conseguem me ouvir. Muito bem. Portanto, eu discordo realmente da posição do Dr. Luvumbo, uma vez que nós temos estado a acompanhar esse amplo movimento de manifestações a nível da cidade e também vou fazer referência da introdução da doutora Rosa, não, doutor Chombé, quando dizia que nós reconhecemos que há falha de ambas as partes. Portanto, acredito que não é a questão que se coloca. Não podemos nos ater dos excessos do passado para suspeitar de todo qualquer caso que vai acontecendo. O administrador, se aparecer naquele exato momento, isso não é motivo ou não é sinal claro de que foi atrás de um processo, porque até o magistrado do Ministério Público ele é livre a conduzir o processo nos termos da lei. Portanto, nós temos essa dificuldade. Mínima coisa que aconteça, desconfiamos logo do partido A ao partido B. Quando nós sabemos, se hoje estamos a ter esses tipos de debate, se temos essa abertura, apesar de que ainda não chegamos lá aos níveis desejados, é mesmo o partido que governa que vai deixando essas liberdades a nível do país. Não estamos a querer defender os jovens que vê as coisas com olhos de ver. Mas também devemos deixar esse lado, de que de tudo por nada temos que suspeitar. Eu acho que foi uma passagem do administrador para ele ver qualquer outra situação e não ir atrás de um processo de um processo em concreto de um manifestante. E outra coisa que eu vejo, quando as coisas são boas, muitas das vezes, a quem tem o trauma de não aceitar. Quando são negativas, é fácil de se vir a apontar. Realizou-se a última semana uma manifestação livre, pacífica, e que a polícia esteve lá, do princípio até o fim, sem violência, que o doutor Luvumbo acredito que tem conhecimento e não faz questão de fazer referência. Mas antes dessa última que aponta a suposta detenção de alguns jovens, eu lembro ter havido uma outra manifestação, se calhar a pioneira das manifestações políticas a nível da cidade, que também foi devidamente escoltada. Os jovens do Zaire que saíram de Luanda vieram fazer participação a essa manifestação e a polícia cumpriu com o seu papel. Há excessos em algum momento? Há. Também temos que saber que tipo de polícia que temos, que instrução é que essa polícia tem. Nós temos tido muita dificuldade, mesmo só nessa campanha da Covid. A polícia recebe uma orientação, no terreno faz outra coisa. Nós, como administração municipal, estou aqui como representante da administração, na área que eu tutelo, que é a área das comunidades, muitas das vezes estou sempre a acompanhar a polícia, as igrejas e várias franjas da sociedade. Eu noto que há mesmo dificuldade na interpretação de algumas coisas. Tenho dito muito obrigado. Ok, nós sempre privilegiamos o contraditório, por isso é que demos palavra ao ilustre Garcia Muniz Ramos. Este senhor, passo publicidade, é administrador adjunto para o setor social, econômico, se assim se denomina. Por isso é que demos palavra. E doutor Antônio Luvumbo, tem alguma reação a respeito disso? Sim, doutor Castelo. O doutor Garcia Muniz falou aí bem que eu sou advogado e como advogado conheço também os riscos de pronunciar-me sem determinadas provas. Só para dizer, quando os jovens, algumas associações
fazem manifestações, projeta-se logo a ideia de que a manifestação será não pacífica. Quando as associações, os jovens programam uma manifestação, nós somos tão duros, as instituições são tão duras para verificar todos os pressupostos que informam o direito de manifestação. E a doutora Rosa Guerra frisou e bem. E eu vou dizer ao doutor Muniz, e acho que nessa altura já era administrador e adjunto, aquela manifestação, aquela marcha de apoio ao presidente da República, realizado pelo MPLA, ali na rua do Martins Quedito, foi realizada às 7 horas, 7 ou 8 horas. O que a administração fez? Não impediu. Foi num sábado. O que a polícia fez? Não impediu. E eu gostaria que o Dr. Muniz reagisse sobre isto, porque nesta altura já era administrador e era membro tanto da administração municipal. Também tem o controle do comando municipal da polícia. Qual foi o posicionamento da administração? Qual foi o posicionamento do comando municipal da polícia? Se fosse um jovem, dizia-se que eram 7 horas, o que a lei permite é das 13 horas para lá, enfim. Por que não se atuou contra o MPLA? Porque a lei deve vingar. Termino, doutor Castelo. Ok, muito obrigado. Para não monopolizarmos a coisa, eu acho que o doutor Garcia Muniz já não pretende reagir. Eu vou mesmo ler o artigo 27. O artigo 27 do Decreto Presidencial 298/20, de 20 de... Deixa eu só desligar esse microfone. Ok. 298/20, de 20 de novembro. Doutora, esclarecer que não pude encontrar rapidamente o atual decreto, mas seria bom, como constitucionalista, desse alguma chega a respeito desta norma mesmo, porque ainda faz confusão na cabeça das pessoas, sobretudo em caso de se vier a aparecer um novo decreto. Uma chega, calhar, falar sobre isto, quando isto acontece, esse choque, estamos perante tipo de consequências constitucionais. Aqui a lei, no artigo 27, o decreto presidencial diz, número 1, não são permitidos ajuntamentos de qualquer natureza, para sublinhar esta expressão, superiores a 5 pessoas na via pública. Não são permitidos ajuntamentos de qualquer natureza superiores a 5 pessoas na via pública. Número 2. Para efeito do número anterior, as forças de segurança e ordem pública asseguram a circulação dos cidadãos, intervindo sobre os aglomerados de mais de 5 pessoas, sendo que a resistência às ordens diretas das autoridades é sancionada como crime de desobediência, nos termos do artigo 24 da Lei 28/3, de 7 de novembro, com redação dada pela Lei número 14/20, de 22 de maio, sem prejuízo das sanções administrativas aplicáveis. Não sei se ainda posso ler o número 3, doutora. Doutora, quer ligar o microfone? Não, eu dizia, não sei, mas o doutor tem o diploma, infelizmente eu não tenho. Se achar pertinente a norma,
que venha a seguir, ok? Para fazer o devido enquadramento. Se achar que não, tudo bem. Bom, acho que é melhor ler até o fim. Número 3. A violação do disposto no presente artigo dá lugar à aplicação de multa que varia entre os 200 mil kwanzas a 400 mil kwanzas. Número 4, o último. A multa prevista no número anterior é da responsabilidade da pessoa individual ou coletiva promotora do ajuntamento. Uhum. Sim, Ok. sim. E então o doutor pergunta se eu não vejo ali nenhuma proibição do direito de manifestação. Se é isso que quer saber, não sei se a pergunta vai dirigida nesse sentido. Sim, alguns... Por aquilo que leu, portanto, fala de ajuntamentos, a norma proíbe ajuntamentos, ok? Depois estabelece consequências, estabelece sanções para quem não obedecer o que está aí previsto. Portanto, assim lido como o doutor leu, né, não consigo ver nenhuma proibição para o direito de manifestação, não consigo. Muito bem. Na verdade, alguns vejo. advogados, só para ajudar a doutora, Uhum. alguns advogados e alguns juristas, por aí fora, interpretam esta norma, digamos assim, de forma extensiva. Uhum. No sentido de que ajuntamentos na via pública nos remete sempre a uma manifestação, por exemplo, porque as manifestações acontecem na via pública. E Mas... se a lei proíbe ajuntamento na via pública e a manifestação é exatamente aquele formato, shows em marcha e na via pública, implicitamente, segundo alguns fazedores do direito, estava-se a proibir o direito à manifestação. Oi, mas doutor Antônio Castelo, é preciso, alguém disse que não foi com estas palavras, e se não for também eu peço já de forma antecipada as sinceras desculpas, mas tive a impressão de que alguém disse que não era muito importante fazer recurso aos diplomas legais, mas é porque nós estamos a dizer que nós estamos num Estado de Direito. Se nós estamos num Estado de Direito, este Estado é regido por leis. E nós temos uma lei, nós temos uma Constituição, temos uma lei que está a definir o direito de manifestação. E nos termos do que vem definido o direito de manifestação, portanto, está muito claro que a manifestação não é apenas feita na via pública. Ok? Começamos por aí. Muito bem. Sim, não é só, porque há manifestações que podem ocorrer em espaços fechados, está na lei. Vamos interpretar isto, é uma norma legal, ok? Esta é a primeira nota. A segunda nota, portanto, eu agora vou ser obrigado também a olhar para a situação que nós vivemos atualmente, que é a situação de emergência sanitária. E nós temos que olhar isso como um todo. Se nós estamos numa situação de emergência sanitária, portanto, a única a interpretação que eu consigo fazer desta norma no momento atual, portanto, é olhar para a situação em que nos encontramos, a situação de emergência sanitária. Isto para dizer o quê? Para dizer que a minha leitura, enfim, clara, coerente, permite-me levar esta norma para a situação de emergência sanitária, a proibição dos ajuntamentos, não é? Evitando o contágio, do que para o direito de manifestação, ok? Por quê? Por várias razões. Porque no exercício do direito de manifestação, eu não tenho um número determinado. Ninguém me diz que eu só posso ir à rua, enfim, com 10, 5, 15, 20, 30 pessoas. Não há nenhuma norma a me dizer isso. E se houver, os meus colegas me vão ajudar neste sentido. Mas eu não vejo, eu não encontro. Ora, se eu não encontro nenhuma limitação de número, ok? Então, eu não consigo, desta norma, interpretar aqui uma proibição do exercício do direito de manifestação. Se houvesse um número a dizer assim, bom, só podem ir à rua, enfim, 5 ou 3,
aí sim, talvez. Mas estão a dizer assim, é proibido o ajuntamento de mais de 5 ou de pelo menos até 10. Eu não posso, desta norma, retirar a consequência de que não há direito, não há exercício do direito de manifestação. Esta é a minha opinião e é muito pessoal, olhando para aquilo que as normas legais me dizem. Não sei se consegui contribuir. Muito positivo. Muito positivo. A mesma questão eu encaminho ao Dr. Tchombe. Dr. Tchombe. Dr. Juvala, Augusto Juvala Tchombe, está aí. Bom. Eu estou. Sim, doutora. Doutora, algum parecer a respeito desta norma que, no fundo... Sobre os ajuntamentos. Bom, aqui sim. eu não vejo aqui também uma proibição à liberdade de manifestação. É apenas uma norma que visa cautelar que as pessoas se aglomerem, uma vez que estamos a atravessar um estado de calamidade, em que os ajuntamentos podem constituir uma fonte de contaminação. É apenas nessa vertente. O direito à manifestação tem muito mais a ver do que isso. É muito mais do que um simples ajuntamento. Aliás, as pessoas se ajuntam em diversos locais e nem por isso estão a manifestar. É só imaginarmos alguém que vai para um banco, ou várias pessoas que vão a um banco e se ajuntam na intenção de serem atendidos. Isso não traduz necessariamente no direito à manifestação, é apenas um ajuntamento. E é isso que o governo quer evitar, por formas a que não se propague a doença do Covid-19. Para mim, para nós, o nosso entendimento também é de que não há proibição, ou não belisca em nada, o ajuntamento não belisca em nada a liberdade de manifestação. Essa norma em concreto. Tenho dito. Sim, doutor Tchombe, então, neste tempo em que está em vigor o estado de calamidade, não existe, ou seja, pode-se fazer manifestação. Deve ser o âmago da nossa discussão hoje, se calhar. O direito à manifestação versus o estado de calamidade. Não obstante estarmos em estado de calamidade, a minha opinião é de que o direito à manifestação não fica beliscado. Entretanto, e aqui entra aquela conversa do mas que vem estragar toda a conversa, o direito à manifestação, muitas das vezes, pressupõe ajuntamentos de pessoas. E no estado em que estamos, no estado de exceção que estamos a viver, os ajuntamentos traduzem contaminação, contágios, uma propagação da doença. Não obstante a Constituição consagrar o direito à liberdade de manifestação, como dissemos no princípio, todos os direitos comportam exceções. Há, efetivamente, estados, situações da vida que vão beliscar um pouco os nossos direitos. Até o direito à vida comporta exceções. E o direito à manifestação não seria uma exceção à regra. Portanto, penso que o exercício do direito à manifestação no estado de calamidade deve ser muito bem ponderado, sob pena de pôr em risco outros direitos de outras pessoas, mormente o direito à vida, porque os ajuntamentos no estado em que estamos, na atual situação que vivemos, podem constituir um perigo maior do que a abstenção da manifestação. Não sei se me faço perceber. O que eu quero dizer é o seguinte: se as pessoas se preservarem em casa ou se preservarem nos seus locais, distantes umas das outras, e ainda assim se manifestarem, nada obsta que sejam ouvidos, ainda assim, do que se ajuntarem. A ideia que o Executivo e todos os defensores, eu penso assim também, têm com a limitação, digamos assim, do direito à manifestação neste momento, nesta fase de calamidade,
é de evitar a propagação da doença causada pelo SARS-CoV-2, Covid-19. É tão simplesmente isso. Embora as pessoas venham defender e discutir, dizer que os órgãos de soberania, mormente o executivo e o legislativo, querem coartar o seu direito à manifestação. Penso que não. O que se quer é só acautelar danos maiores com o exercício do direito à manifestação feito na perspectiva do ajuntamento. Tenho dito. Muito bem, Ted. Então, uma só pergunta, depois passo para outro participante. Em caso de detenções arbitrárias, aquelas que têm como fundamento o exercício do direito à manifestação, a PGR não pode, uma opinião, embora não esteja aqui nessa qualidade, não pode oficiosamente, se essa expressão é esta, a PGR não pode logo reagir no sentido de, na qualidade fiscal de legalidade, não pode logo reagir de formas a responsabilizar pessoas. Tem de esperar que os lesados formulem uma queixa. A PGR toma conhecimento disto. Oficiosamente não pode já agir. Oficiosamente. Bom, eu devo sublinhar aqui que eu não estou a falar em nome da instituição PGR, eu estou aqui Exato. a título individual. Sim. Entretanto, penso que a PGR é um órgão, equiparado a órgãos de soberania e que tem, de certa forma, um formalismo de atuação. Não tem, digamos assim, meios para agir a quente e em qualquer momento, em qualquer circunstância. A PGR tem órgãos conexos, trabalha com órgãos conexos que materializam a sua vontade, mormente o SIC e agora a Polícia Nacional. E a Polícia Nacional. Sucede que, a acontecer um ato do gênero em que um desses órgãos conexos com os quais trabalha a PGR esteja a violar uma situação, um direito de um cidadão, o máximo que a PGR pode fazer é, no princípio, exortar os órgãos a absterem-se daquela prática, mas numa situação em concreto, em que há um fuzué, digamos assim, um conflito eminente entre um agente e um agressor numa manifestação, não vemos como a PGR, enquanto órgão parado ao órgão de soberania, venha poder atuar imediatamente, a não ser que, senão, nas situações em que está a acontecer o facto, toma conhecimento, elabora um expediente, notifica ou dá a conhecer as chefias envolvidas em relação a determinado comportamento que tenha observado na via pública, no ato de manifestação em concreto, para que aquela situação seja acautelada. Mas, por meios próprios, penso que a PGR ainda não está a esse nível, de reagir como se tivesse um exército ou um corpo específico para acudir àquela situação. A PGR ainda não está, pelo menos a PGR de Angola não está a esse nível, penso eu. Ok, eu não consigo ler algumas coisas aqui, estou alerta em controlar outra coisa. Eu gostaria de dar a palavra antes de entrarmos para a última manifestação do dia 10, que acontece num dia estranho, num dia útil. Gostaria de dar a palavra ao Dr. Nsambo. Coloca uma questão aqui, o Dr. Chombe, mas não consigo ler da completa. Afonso Nsambo. Ok, muito obrigado, Dr. Castelo. Já, eu sou dos participantes, apesar de não ser preletor nesse momento. Eu formulei uma questão aqui porque eu estava a acompanhar a abordagem do Dr. Chombe, dizia que as medidas excepcionais tomadas por relação aos decretos do estado de calamidade visam simplesmente
evitar uma propagação maior da Covid-19. Ora bem, eu disse aqui no bate-papo, fiz um comentário, onde eu disse que às vezes o próprio Estado também se contraria. Nós estamos a viver um momento muito crítico em relação à propagação do Covid-19, mas ao mesmo tempo abriu-se o processo de massificação de registro, onde estamos registro de nascimento e atribuição de bilhetes. E nós observamos um ajuntamento de mais de 50 pessoas. Bom, não achamos que aqui há contradições entre os legisladores, eles deveriam calcular essa questão antes de permitir esse processo. Então, foi nesses moldes que eu formulei essa pergunta no bate-papo. Sim, então, Tchombe. Sim, estou a ouvir. Bom, em relação a essa situação do registro, as instituições estão a funcionar. Estão a funcionar e sempre com aquelas cautelas de observância das regras para evitar a transmissão do Covid-19. Nas nossas instituições em concreto, há o distanciamento, há aquela questão das pessoas, dos utentes, observarem as regras de higienização das mãos, e usarem máscara, etc. Penso que, não obstante, por algum lado, virmos com essa ideia de evitar os ajuntamentos e, por outro, estarmos a promover o registro massivo, as coisas devem ficar aqui sempre muito bem claras. Há mais garantias de se observarem as regras nas instituições durante o dia a dia, durante o atendimento normal, do que numa manifestação. Aliás, é só vermos as imagens da última manifestação que houve, em que os jovens protestantes quase nenhum usava máscara. Se usava incorretamente. Mas nas instituições você não encontra isso. As pessoas são obrigadas, até nos interrogatórios de arguidos, os arguidos são obrigados a usar máscara, ou devem vir com uma máscara que é disponibilizada pelos serviços. Logo, não vejo aqui uma grande contradição entre aquilo que é a política e funcionamento dos órgãos do Estado e aquilo que é a proibição dos ajuntamentos, como o ilustre está a sugerir. Ok? A vida não parou, a vida continua, as instituições continuam a funcionar, os bancos continuam a atender, as conservatórias também, a fazer os registros. A vida não parou por causa do Covid e nem deve parar, porque senão teremos danos maiores. Aliás, é só recuarmos um pouco e nos lembrarmos das consequências que foram a implementação das regras do estado de emergência, que quase que muitas famílias caíam em falência, acabavam por contrair outras doenças e etc., ter outras vicissitudes, por causa das regras que eram extremamente rígidas. Mas houve necessidade de abertura dos mercados em dias alternados, houve necessidade de abertura dos serviços com uma força de trabalho reduzida, por formas a cautelar que a vida não pare. A vida não pode parar, em minha opinião, por causa da Covid-19. E não há nenhuma contradição, ainda em minha opinião, entre a continuidade das instituições, do funcionamento das instituições e o ajuntamento, que é o legislador e o executivo que promoveu esse decreto sobre o estado de calamidade, proíbe na norma que há bem pouco tempo estava a ser apresentada. Penso eu. Temos de dar sequência, se faz favor. Ok, doutor. Muito obrigado pelo esclarecimento. Dizer que esta conversa tem como objetivo clarear mais os conceitos e o entendimento disto, tanto manifestação, está claro que pode se manifestar, mas há aí sempre o risco da contaminação, porque uma manifestação é sempre um ajuntamento. É sempre um encostar-se ao outro que está a cantar, a gritar, expelindo substâncias, resíduos, assim, a espalhar ao ar. Então, o risco é maior. Eu acho que essa é a intenção do executivo, então proibir como tal, porque se um decreto presidencial proíbe
o direito à manifestação choca com o artigo 47 da Constituição, que coloca à disposição esta norma aos cidadãos, né, angolanos. Então, eu passo a palavra à doutora Rosa de novo, para vermos a questão da manifestação do dia 10. Eu, pelo menos, fiquei assim a me questionar, mas como assim manifestação do dia 10? Dia 10 de dezembro foi aniversário, eu acho que o 74º aniversário do MPLA, e este aniversário de um partido político não impõe feriado nacional, não impõe feriado algum, seja ele nacional ou local, ou que sítio. E de reunião e das manifestações diz que a manifestação, ou seja, aquele cortejo, a marcha, as manifestações devem acontecer em dias úteis a partir das 19 horas, tal como falou a doutora Rosa. O que quer dizer, no meu fraco entendimento, é que quando elas, num dia útil, acontecem antes da hora que a lei estipula, estamos perante uma manifestação ilegal. E o que aconteceu no dia 10, anteontem, foi praticamente isto. Tanto que os cidadãos até subiram naquele busto no 1º de maio, exibindo cartazes com algum letreiro que não soube precisar. Que comentário a doutora quer fazer? Porque também notei que a polícia parece que permitiu uma manifestação que julgo ser ilegal, foi cortejada, escoltada pela polícia, quando nos demais dias, até feriados e fins de semana, sábados sobretudo, a polícia agiu com aquele atrito contra os cidadãos. Não está, o que é que está a ver, afinal, neste país, doutora? Muito obrigada, doutor Antônio Castelo. Algumas notas pertinentes do meu ponto de vista, não é? Porque quem está a fazer a análise sou eu e eu vou considerar como pertinente. A primeira tem a ver com a caracterização que faz, não é? De saber se esta manifestação que aconteceu é legal ou não. Ora, se é legal ou não, eu não lhe sei dizer. Não lhe sei dizer porquê, porque, portanto, eu não tive contato com os elementos que presidiram ao exercício deste direito. Portanto, era preciso, e foi para mim, portanto, graças ao noticiário, não é? Porque eu se não ouvisse o noticiário naquele dia, não saberia que um determinado número de cidadãos saiu à rua para se manifestar, para emitir uma opinião. Portanto, e foi naquele horário, como disse, e isso chama atenção, porque temos uma lei, embora seja antiga, como já disse, embora seja anterior à Constituição, e embora, do meu ponto de vista também, ela contém elementos que, até certo ponto, contraria algumas normas da Constituição, mas é a lei que nós temos. É a lei que existe ainda e, como tal, portanto, ela vai ser usada e quando menos com algumas adaptações, desde que essas adaptações também não contrariem a Constituição. Então, dizia que se é legal ou não, eu não sei dizer, porque eu tinha de ter mais elementos para aferir se essa manifestação foi ilegal ou não. Esta é a primeira nota. A segunda nota, e aqui já dirigida ao que aconteceu, não é? Aos atos ou às atitudes, o comportamento de algumas pessoas, portanto, também não posso generalizar. Portanto, vou referir-me àquelas pessoas que eu vi e que fizeram determinadas coisas essas que ninguém gostou de ver. Portanto, eu posso ir à rua, a Constituição me permite emitir uma opinião, ok? A Constituição me permite exercer este direito. Só que a própria Constituição também, como está a dizer, que o exercício deste meu direito não pode colidir com o exercício de outras pessoas. Não pode colidir com interesses de outras pessoas. E
ao vermos aquele cenário de, enfim, subirem na estátua, escreverem o que escreveram e fazer coisas de outro tipo, claramente aqui eu posso dizer que houve atitudes pouco abonatórias, né? Que houve comportamentos pouco abonatórios, comportamentos estes passíveis, como disse, de responsabilização por parte de quem o fez. Ponto. A terceira nota tem a ver com a referência que faz em relação ao comportamento da ordem pública que esteve a acompanhar a manifestação. Devo dizer que para mim foi, o olhar foi de espanto, mas de um espanto no sentido positivo. Por quê? Porque eu tinha ali uma polícia que estava lá, enfim, não com aquele comportamento que nos habituou, né? Enfim, de ir atrás das pessoas e dispersar e isolar as pessoas, mas uma polícia, agentes da polícia, que estavam lá de forma muito serena, né, a acompanhar os manifestantes. O que aconteceu, eu não sei, eu só sei dizer aquilo que eu vi. E o que eu vi é este. Agora, o que esteve peço desculpa, agora, o que esteve na base disto, eu também não conheço, eu desconheço, não sei se houve uma, enfim, como é que se diz? Uma comunicação prévia, não é? Neste sentido. E se fruto desta comunicação houve aquele comportamento por parte dos nossos agentes da polícia, isso eu não sei dizer, porque não tive informações sobre isso. Sim, sim. É tudo. Sim, doutora, há uma questão também no âmbito daquilo que depois estava a aflorar no princípio, que me surge agora. Se para que haja manifestação não há exigência de uma autorização, como é que uma entidade pública, um órgão público como o governo provincial, é capaz de se pronunciar no sentido de dizer não façam, quando foi-lhe feito, como é que se diz? Quando é uma prévia comunicação. Ele não tem nada que reagir, não tem nada que dizer sim ou não. E como é que depois é capaz de dizer que não faça, se aquilo não é um documento em que se admita feedback em termos administrativos? Olha, se a administração ou o governo de uma determinada província em algum momento respondeu dizendo não, portanto, quem pode dizer por que razão é que responde não, só o órgão que respondeu. O que eu lhe posso dizer é que, e olhando para aquilo que a Constituição diz e para os elementos que a lei me oferece, o que eu lhe posso dizer é que quando a entidade a quem é dirigida a comunicação responde, tem que responder com os elementos que estão na lei, tem que responder com os elementos que estão na Constituição. E quais são os elementos que estão na Constituição? São esses que aí estão: verificar a hora, se a hora está lá, a hora que a lei determina, o local, porque assim, o impulso, a legitimidade de indicar a hora, o local, o trajeto que vão fazer, os objetivos, o propósito da manifestação, o interesse a prosseguir. Isto é dos promotores. Ok. Este impulso é dos promotores. Portanto, são esses elementos que vão constar do requerimento, não é? Da comunicação que vão fazer. Do meu ponto de vista, se a lei me está a dizer isso, o que é que a administração ou o governo provincial vai fazer? Tem de verificar. O que é que está-se a passar com o som? Tem de verificar se efetivamente a manifestação vai ser realizada de acordo com estes elementos que aí estão. Depois, o que é que faz? Vai dizer que, sim, senhora, tomei conhecimento. Então, a ver, é diferente. Vai dizer, tomei conhecimento. E em função disto, como os elementos estão preenchidos, eu, enfim, notifico, porque tem que notificar as autoridades quando você difere, não é? Quando você confirma que efetivamente recebeu uma comunicação, a ser informado que no local X, a hora X, com o objetivo tanto, vai ser realizada uma manifestação. Tem que dizer que sim, senhora, tomei conhecimento. E ao dizer que tomei conhecimento, tem que notificar os promotores. Ao notificar os promotores, é só isso que ele vai fazer. Tem que notificar depois também as autoridades de segurança
para garantir que a manifestação decorra com regularidade. Até porque tem de haver ali proteção dos manifestantes, não é? E depois tem que garantir uma série de coisas, regularização do trânsito, garantir que não haja, enfim, tumultos, garantir que não haja contra-manifestações, tudo isto aqui tem de ser garantido. Por isso é que esta questão de comunicar a entidade competente tem também esta dimensão. Tem a dimensão de dizer ao Estado que, olha, eu vou exercer este direito no local X a tantas horas. Portanto, você tem o dever de garantir aqui a ordem e a segurança para que eu me sinta tranquilo, eu que vou me manifestar, mas para que esta ordem da segurança também garanta que não haja desordem, garanta que não haja, enfim, violação de outros direitos. Portanto, não é aqui dizer sim, senhora, eu autorizo ou deixo de autorizar, porque não é isto que a Constituição diz. É dizer que sim, senhora, eu confirmo, eu recebo a sua comunicação e, portanto, verifico que os elementos estão preenchidos para a realização daquela. Se não tiver, essa aqui é a questão que o doutor, no fundo, coloca. Se os elementos não tiverem preenchidos, eu acho que não há como dizer assim, não realiza. Pode fazer de outra maneira. Pode dizer assim, olha, os elementos não estão preenchidos, por isso eu peço que atuem de acordo com a lei. Ponto final. Muito bem. Portanto, não pode ser impedida a manifestação. Não, é o meu ponto de vista. Eu estou a olhar para aquilo que a Constituição me apresenta e aquilo que a lei me diz. Se a lei diz que não é necessário autorização, ok? O que é que eu faço como entidade? Eu tenho que olhar para a Constituição sempre. A Constituição tem que ser amigo do cidadão, tem que ser amigo de quem serve o país, tem que ser amigo de toda a gente, ok? Eu faço a interpretação do que aí está. Se eu verifico, porque a administração, nós estamos a lidar com a relação à administração particular, e eu não preciso a toda hora e momento usar daquela força do ius império, às vezes não é necessário, né? Então, o que é que eu faço? Olha, os elementos não estão preenchidos, por que que eu não chamo? Até porque a lei está-me a dizer que pelo menos 5 promotores têm que assinar, tem que dizer a identificação, tem que dizer a morada, tem que dizer o nome completo. Para que servem esses elementos? É porque provavelmente em algum momento vai ser necessário contactar essas pessoas. Então, por que eu não chamo e digo assim, olha, vocês querem realizar a manifestação? Sim, senhora, mas esses elementos que aqui estão não estão de acordo com a lei, tão simples quanto isso. Sim, doutora, bom, nós estamos na reta final. Estamos aqui mesmo, sim. Mas eu vou dar a palavra ao doutor Luvumbo para se pronunciar também a respeito disto, 2 minutos só, e depois vamos às conclusões, ao famoso último minuto de cada um. Doutor Luvumbo. Muito obrigado, doutor Castelo. E antes disso, vou rapidamente dizer que no âmbito das hierarquias normativas, o decreto presidencial não suplanta a Constituição. Ou seja, a Constituição está no topo de todas as normas, portanto, goza do princípio da supremacia. Quero dizer com isto, o ajuntamento que o decreto refere pode ter interpretações diferentes. E aqui, toda e qualquer pessoa que interpretar aquela norma vai interpretar em função dos seus interesses, que quer extrair da norma. Mas nós queremos dizer aqui objetivamente que aquela norma belisca com determinados direitos fundamentais. E aqui estamos a falar do direito à manifestação. Portanto, nós não estamos no estado de guerra, no estado de necessidade constitucional e no estado de emergência. Como é que um decreto vem proibir ajuntamento? E a manifestação é ajuntamento. Portanto, isso belisca. Isto tem que ficar claro. E nós estamos numa situação, este decreto veio nos colocar numa situação, ou nós desrespeitamos a Constituição, o que é grave, ou desrespeitamos a lei. E por aquilo que nós estudamos,
a maior força vai desrespeitar a lei. Isto é quanto a esta questão, se pode ou não o decreto sobrepor-se à lei. Agora, essa questão de autorização ou não autorização da manifestação, eu penso que a ideia central que deve vincar aqui, e eu insisto, é o respeito pela Constituição e pela lei, tal como disse a doutora Rosa Guerra, que as instituições devem primar pelo princípio da legalidade, pelo princípio da constitucionalidade. Ou seja, antes de tomar quaisquer decisão, antes de fazer quaisquer análise, sobretudo da administração, deve olhar o que é que a lei estabelece. É isso que representa o núcleo essencial do Estado de Direito. Se eu tomar uma decisão, esta decisão vai conformar com a lei, com a Constituição ou não? E a doutora Guerra disse bem que se a entidade que tem de tomar conhecimento sobre uma manifestação verificar que determinados pressupostos não estão preenchidos, deve notificar e dialogarem com as pessoas e recomendar, tudo bem, nós tomamos conhecimento, não vamos acortar o direito à manifestação, mas cumpra isto e aquilo. É simples. E veja, doutor Castelo, as últimas manifestações que aconteceram, apesar de terem acontecido num dia útil, mas apontou-se aquelas irregularidades que todos nós vimos na televisão, mas eu penso que a pretensão inicial dos promotores não era aquela. E mais, é preciso que se diga aqui, também há infiltrados nas manifestações. Ou seja, os que organizam manifestações têm a plena consciência do que a lei estabelece. Mas depois há algumas pessoas que se calhar não integram o grupo promotora, infiltram-se e vão provocar aquela situação toda que nós vimos, para dar a imagem de que os promotores, os manifestantes, estão a desrespeitar as normas. Portanto, essa questão das manifestações é delicada, mas fica patente, e é minha opinião, e se calhar também o Conselho, que as instituições devem olhar previamente aquilo que as normas estabelecem. Tenho dito. Doutor Antônio Castelo, Doutora, sim. Uhum. Eu vou lhe pedir imensas desculpas antes de passar a palavra aos outros intervenientes, aos demais colegas. Sim, uhum. Mas, e provavelmente também esgoto o meu minuto, mas não teria a consciência tranquila se não me pronunciasse sobre o aspecto que o meu colega, doutor Lúcio Seviqueno, penso que agora falei bem o nome, sim. Sobre o aspecto do doutor Antônio Lúcio Seviqueno, que é importantíssimo. Portanto, a questão que foi colocada inicialmente, e quando eu pedi que visse o decreto presidencial, porque eu não tinha ideia da norma, eu penso que é uma questão muito concreta, porque a pergunta foi colocada no sentido de saber se aquela norma que aí está coarta ou não o exercício do direito de manifestação. Esta é uma coisa. Coisa diferente desta, embora com alguma relação, é saber se na vigência da situação de calamidade pode ou não haver restrições ou suspensão de exercícios de direito. Isso é uma coisa totalmente diferente. Como o doutor Lúcio Seviqueno aqui fez referência. São coisas diferentes. Portanto, saber se na vigência da situação de calamidade pode haver suspensão ou limitação no exercício de direitos é uma coisa. Saber se aquela norma em concreto, que leu no decreto presidencial, pressupõe enfim, proibição do exercício de direito de manifestação é coisa diferente. Em relação a essa questão da situação da calamidade,
saber se se pode limitar o exercício de direitos ou não. Esta questão é muito pacífica, é muito clara, porque a Constituição responde isto. A Constituição, nos artigos 57, 58 e 204, responde essa questão de forma muito clara. Por quê? Porque, como já disse o doutor, porque a Constituição e o enquadramento que se faz é este, a Constituição prevê estados de necessidade de 3 tipos, emergência, sítio e guerra, são esses 3 tipos de estado de exceção, e é no âmbito desse estado de exceção que se prevê a limitação do exercício de direito. E a questão que se coloca, que se tem colocado, enfim, a nível do país, é exatamente de saber se, não estando Angola a viver, nos termos da Constituição, um estado de emergência, se pode ou não haver limitação neste sentido, né, no exercício do direito. Essa é uma questão totalmente diferente. E a resposta vai depender de como é que cada um entende, como é que cada um faz a leitura desses estados de necessidade que a Constituição prevê. Portanto, era só para fazer este enquadramento. Muito obrigada. Sim, senhora, doutora. Sim, senhora, sim, senhora. Então, eu acho que chegamos mesmo ao fim. Ao fim. E vou passar a palavra, ao doutor Tchombé para considerações finais. Mas é mesmo 1 minuto, Tchombé, já não temos mais tempo. Doutora, tem uma atividade aqui na doutora Guerra, tem de ir já mesmo, parece. Ok. Inicialmente era para 18 horas. Ok, olha, a minha última abordagem vai